Em fevereiro de 2025, no meio do deserto de Taklamakan, um dos lugares mais inóspitos do planeta, uma equipe de engenheiros chineses parou de perfurar depois de quase 2 anos ininterruptos. Eles tinham descido 10.910 metros em linha reta para dentro da Terra. Para você ter uma referência, se você virasse o Everest de cabeça para baixo e enfiasse ele nesse buraco, ainda sobrariam mais de 2.000 metros de profundidade para baixo. E a pergunta que deve estar na sua cabeça é: para quê? Por que a China faria isso? O óbvio a se pensar é que primeiro precisamos entender a formação do planeta, estudar as rochas, 500 milhões de anos e essas coisas. Isso é verdade, só que é a menor parte da verdade. A resposta mais honesta tem menos a ver com geologia e muito mais com geopolítica, principalmente uma rota marítima que a China não controla. Primeiro, o que aconteceu de fato, porque tem muita informação errada circulando sobre isso. O poço se chama Shanditaka-1 e fica em Chaya, na região de Aksu, no extremo noroeste da China, próximo às fronteiras com Cazaquistão e Quirguistão. A perfuração começou em 30 de maio de 2023 e foi concluída em 20 de fevereiro de 25, alcançando 10.910 metros, o que faz dele o poço vertical mais profundo da Ásia e o segundo mais profundo do mundo. Só que ele não chegou onde deveria. O projeto original previa atingir 11.100 metros, mas eles pararam 190 metros antes e dá para entender o motivo quando você olha para as condições lá embaixo. A pressão passa de 145 megapascal, superior à encontrada no ponto mais profundo das Fossas das Marianas. O poço atravessou 13 camadas geológicas diferentes. Foram mais de 1.000 hastes de perfuração enfiadas no chão e mais de 20 brocas consumidas no processo, aqueles pedaços de ferro gigante. Sun Jinshan, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, resumiu uma frase que a imprensa chinesa repetiu bastante: perfurar naquelas profundidades foi tão difícil quanto os programas de exploração lunar. E é aqui que a história fica mais interessante, porque essa não foi a primeira vez que alguém tentou fazer isso. Para entender o tamanho do que a China fez, você precisa voltar em 1970, na Península de Kola, no extremo norte da União Soviética, quase no Círculo Polar Ártico. Os soviéticos começaram ali o projeto mais ambicioso de perfuração da história. A ideia era simples e maluca ao mesmo tempo: furar até chegar no manto terrestre, a camada logo abaixo da crosta. Em 1989, a perfuração alcançou 12.262 metros. E esse número continua sendo até hoje o recorde absoluto de profundidade já atingido por um ser humano na história do planeta. E o que eles encontraram naquela profundidade toda mudou parte do que os cientistas acreditavam até então. A cerca de 6,7 km abaixo da superfície foram descobertos restos microscópicos de seres marinhos, preservados nas rochas há aproximadamente 2 bilhões de anos. Eles também descobriram água circulando pelas rachaduras nas rochas, a vários quilômetros de profundidade. Uma região onde até então os cientistas acreditavam que não pudesse haver água. Quando chegaram perto dos 12.000 metros, apareceu um problema que ninguém havia previsto, pelo menos naquela escala. Os cientistas calculavam que a temperatura lá embaixo estaria próximo dos 100 graus Celsius, mas os instrumentos registraram cerca de 180 graus, quase o dobro do esperado, e sob uma pressão gigantesca. E nessa temperatura, a rocha já não se comporta como uma pedra rígida, como a gente conhece ela aqui na superfície. Ela começa a se deformar lentamente, como uma massa extremamente espessa. Isso criava uma situação jamais vista. Enquanto as máquinas abriram caminho, as paredes do poço se deformavam e avançavam novamente para dentro do buraco. E aí prendia todos os equipamentos e bloqueava a passagem. De uma maneira resumida, para você tentar entender, era como tentar cavar um túnel em um material que se fechava logo depois que você passava. A perfuração continuava, mas o próprio interior da Terra parecia apagar os caminhos abertos pelos próprios pesquisadores. Eles ainda tentaram superar o problema até 92, mas não conseguiram avançar além daquela profundidade. Em 95, o projeto foi encerrado definitivamente. Hoje, tudo o que restou na superfície foi uma tampa de metal enferrujada, cercada por instalações abandonadas, no meio de uma região isolada, um encerramento quase decepcionante para uma das tentativas mais ambiciosas da humanidade de descobrir o que existe sob os nossos pés. Agora vamos à parte que interessa de verdade. A China é o maior importador de petróleo do mundo e a dependência externa deve continuar girando em torno de 70% durante o próximo plano quinquenal. Quase tudo isso chega de navio, atravessando estreitos que a China não controla, que num cenário de conflito podem ser fechados por outra pessoa. Guarda isso, porque essa é a chave para o vídeo inteiro. Cada barril que a China encontra embaixo do próprio território é um barril que não precisa atravessar o Estreito de Malaca. E é exatamente por isso que eles escolheram furar onde não furavam. Segundo os dados divulgados pela CNPC, a bacia do Tarim concentra o maior volume de petróleo e gás em grandes profundidades da China.
Cerca de 83% dos recursos de petróleo profundo e 64% dos recursos de gás natural profundo da região estão abaixo dos 6 mil metros. Na prática, isso significa que boa parte do petróleo mais fácil e barato de acessar já foi explorado. O que resta está enterrado em lugares que até poucos anos atrás estavam além da capacidade tecnológica chinesa de chegar até lá. E a aposta começou a dar resultado. O Shandong-1 retirou o primeiro testemunho de rocha da China a mais de 10 mil metros. E aí, ele levou a primeira descoberta mundial de petróleo e gás nessa profundidade em uma perfuração terrestre. Mas encontrar petróleo lá embaixo é apenas uma parte da história. A questão mais importante é entender por que a China está disposta a gastar tanto dinheiro, assumir tanto risco e desenvolver essas tecnologias extremas para chegar até ele lá no fundo. Se esse vídeo está te ajudando a entender melhor essa história, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo interessa a você e aumenta as chances de outras análises como essa aparecerem aí como as suas próximas recomendações. E vale fazer isso agora porque a gente está chegando à parte mais importante. O que esse poço revela sobre a estratégia energética da China e por que esse projeto pode ter muito menos a ver com ciência do que parece. Para chegar aos 10.910 metros, a China precisou de uma sonda que não existia. Segundo a CNPC, foi desenvolvida a primeira sonda automatizada do mundo capaz de operar a 12 mil metros, com capacidade de carga acima de 900 toneladas, junto com um conjunto inteiro de ferramentas de perfilagem para poços ultra profundos. Li Hui, o projetista-chefe da sonda, afirmou que mais de 90% dos componentes do sistema de perfuração foram desenvolvidos domesticamente. Pensa no que isso significa. Equipamentos de perfuração ultra profunda é um mercado dominado historicamente por um punhado de empresas americanas e europeias. É o tipo de tecnologia que entra em lista de restrição de exportação com facilidade. Do mesmo jeito que aconteceu com o chip, por exemplo. Junto com o petróleo, a China estava construindo uma cadeia industrial inteira e ninguém de fora podia desligar por decreto. Segundo o South China Morning Post, a China iniciou em 2025 um mega projeto nacional de ciência e tecnologia para as profundezas terrestres, liderado pela Academia Chinesa de Ciências Geológicas, que prevê o desenvolvimento da primeira sonda inteligente ultraprofunda de mais de 15 mil metros do país. 15 mil metros! Se sair do papel, quebra o recorde soviético que está de pé desde 89. Quando eu estava na China, uma coisa que eu vi se repetir setor após setor é justamente esse padrão. Primeiro eles compram fora, depois copiam, depois melhoram e no fim exportam a máquina que fabrica a coisa. Aconteceu com trem, painel solar, bateria. E agora está acontecendo com sonda de perfuração. Agora o outro lado, porque tem gente vendendo essa história como se a China tivesse resolvido o problema energético dela. Mas não é assim e não está nem de perto ainda resolvido esse problema. Segundo o novo plano quinquenal chinês, o país pretende manter a produção doméstica de petróleo estável em torno de 200 milhões de toneladas por ano até 2030, o que é menos do que as 216 milhões de toneladas produzidas em 25. Ou seja, a própria China está planejando produzir um pouco menos, não muito mais. Isso diz uma coisa importante: furar 11 mil metros não vai transformar a China na Arábia Saudita. No máximo, segura a queda da produção nos campos velhos. Cada metro adicional em profundidade extrema encarece de forma exponencial. E o Shandong-1 levou quase 2 anos em um único poço. Tem também detalhes de timing que ninguém comenta. Analistas de mercado esperam que o consumo de petróleo da China chegue ao pico em volta de 2027, empurrado pelo avanço dos carros elétricos. É no mínimo curioso investir bilhões para achar petróleo cada vez mais fundo, justo quando a sua própria demanda começa a virar. A menos, claro, que o objetivo nunca tenha sido só petróleo, porque tem um subproduto dessa corrida que pode acabar valendo muito mais que o óleo preto em si. Quanto mais fundo você vai, maior a temperatura. E esse calor constante, que não depende do sol, vento ou das condições de tempo, pode transformar em uma das fontes de energia mais previsíveis e confiáveis que existem. Segundo a Sinopec, em abril de 24, a empresa concluiu na província de Hainan o poço de exploração geotérmica mais profundo da China, o Fushen-1, com 5.200 metros, chegando até um granito de 250 milhões de anos. 5 mil metros é metade do Shandong-1, só que a tecnologia é a mesma família. Então a leitura mais interessante desse programa toda é essa aqui, ó. A China está aprendendo a furar fundo com dinheiro de petróleo. E essa mesma capacidade pode virar geotermia profunda daqui 20 anos. É o tipo de aposta de longo prazo que o sistema político com um ciclo eleitoral de 4 anos raramente consegue sustentar ou executar. Então por que a China está perfurando tão fundo? A resposta principal é a segurança energética. O país ainda depende fortemente do petróleo importado e grande parte desse abastecimento chega por rotas marítimas que a China não controla. E um
cenário de conflito, sanções ou bloqueio, essa dependência pode se transformar em uma vulnerabilidade. Por isso, encontrar petróleo dentro do próprio território, mesmo em condições extremas, ajuda a reduzir parte desse risco. O problema é que as reservas mais fáceis e baratas de explorar já foram amplamente utilizadas. Isso não significa que a China deixará de importar petróleo ou que essas perfurações transformarão o país em uma grande potência exportadora. O poço tão profundo é caro, demorado e difícil de repetir em grande escala. O objetivo é limitado: manter parte da produção doméstica, reduzir a dependência externa quando possível e construir uma cadeia tecnológica própria, menos vulnerável a restrições e sanções. Além disso, o conhecimento desenvolvido nessas perfurações podem ter utilidade no futuro para outras fontes de energia, especialmente a geotérmica profunda, que aproveita o calor do interior da Terra para criar energia. Eu sou Lincoln Fracari, morei mais de 12 anos na China e agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse investimento em perfuração ultra profunda realmente pode diminuir a dependência energética chinesa, ou o custo é alto demais e é mais fácil eles tentarem se relacionar melhor com outros países, criar uma política de amizade para continuar importando? Particularmente, eu não acho que a China deveria depender dos Estados Unidos e dos outros países. É bom sim, ainda mais pela linha de pensamento deles, trabalhar para achar essas outras fontes. Mas eu apostaria mais nessa geotérmica. Vai que eles continuam cavando e mudam a fonte de energia que a gente está acostumado hoje. Ou de repente eles cavam e finalmente liberam um Godzilla aí pro mundo, já imaginou? Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião depois de acompanhar, ouvir tudo que eu disse aqui. Compartilha ele com seu amigo, inscreve no canal se não está inscrito e até o próximo vídeo.